Fala aí, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou o Rodrigo Bicudo, sou profissional de educação física e sou criador do programa Bora Correr. Hoje eu quero te responder uma questão sobre treinos regenerativos. Afinal de contas, depois de uma prova, você for lá e correu uma meia maratona, você precisa fazer treino regenerativo ou não? Ou você fez uma prova de 10 km ou uma prova de 5, talvez você já tenha ouvido falar treino regenerativo. O que será que é? Será que eu preciso fazer? Quando você precisa fazer? Vou destrinchar o assunto então regenerativo para você saber se é para você ou se não é para você. Bom, treino regenerativo ele faz parte de uma programação de treinos para longas distâncias. Então, se você é uma pessoa que está treinando para provas de 5 km ou provas de 10 km, você não precisa fazer um treino regenerativo. Ponto. Às vezes a pessoa fala, fiz uma prova, corri 10 km no domingo, segunda-feira fiz um regenerativo. Às vezes a pessoa nem sabe aonde encaixar o regenerativo, nem em qual volume, nem qual intensidade e nem para que fazer. Então, para você que está assistindo esse vídeo, que você está treinando para 5 e 10 km, você não precisa fazer um treino regenerativo, porque o seu volume de corrida não é tão grande. Um simples dia de descanso vai servir como um regenerativo. Então, a pessoa fala, pô, mas é um treino, não é melhor descansar do que fazer um treino regenerativo? Nesse caso, sim, é melhor descansar. Melhor um dia off. Então você vai lá, fez um treino, por exemplo, de 10 km, no outro dia descansou. Isso já foi suficiente para você fazer o seu regenerativo. Você dá tempo de ter então uma compensação e uma super compensação. Você vai dar pelo menos 48 horas de intervalo para a próxima corrida. De 5, de 7, de 8 ou de 10 quilômetros, e isso já é suficiente para regenerar a sua musculatura, regenerar a sua fisiologia, o seu corpo, o seu metabolismo para um próximo treino. Então não é necessário. Quando que a gente deve fazer um regenerativo? Durante um processo de treinos para uma meia maratona ou para uma maratona. Normalmente, o que eu indico, inclusive, que eu faço na prática, eu indico para os meus alunos do programa Bora Correr fazerem, é fazer um treino regenerativo depois de um treino longo, famoso longão. Então você vai lá no domingo, por exemplo, eu vou lá, estou treinando para maratona agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estou num processo de treinos para maratona, eu vou lá no domingo e faço um longão. No dia seguinte eu faço um treino regenerativo, que é um treino mais curto, pensando no volume de uma maratona, né? E é um volume mais curto, eu faço lá 5, 6 quilômetros, com uma intensidade mais leve, ou seja, um pace mais alto. Normalmente, se eu tenho a possibilidade, eu faço até na esteira, porque qual é o objetivo do regenerativo? É ajudar a remover o lactato que ficou acumulado na minha corrente sanguínea. Quando eu faço um treino com volume grande, gera mais metabólitos na minha corrente sanguínea, na minha musculatura. Então, esse treino mais leve, no dia seguinte, ajuda eu não ficar tão dolorido. E tem um detalhe mental ou psicológico desse treino que é super importante, que é o seguinte: quando você está numa programação de treinos para longas distâncias, no caso, por exemplo, da maratona, da meia maratona também, para quem está fazendo meia maratona, vai chegar uma hora durante a prova que você vai sentir desconforto muscular. Falando em português, claro, você vai sentir dor, vai doer durante a prova, durante uma prova grande como essa. Então, no caso lá da maratona, cara, lá depois dos 30 quilômetros, 32, 34, 36, começa a vir dor muscular. É inevitável, vai doer. Se você é um atleta amador como eu, já fez maratona, você sabe que dói. No final, vai cansando, e por mais treinos longos que você tenha feito, por mais bem preparado do ponto de vista cardiorrespiratório, fez o fortalecimento muscular, fez sua musculação certinha, vai doer. Você sabe, vai vir desconforto, começa a doer tudo que não doía, porque é um volume muito grande. Eu costumo dizer que maratona não é a coisa mais saudável do mundo, não. Maratona é um desafio pessoal, é aquela coisa de se superar, de conseguir vencer aquela distância. Então, quando você está nesse processo durante a prova, sabendo que você vai sentir dor, por que não treinar isso? E o treino regenerativo, ele serve também para você treinar a sua resiliência, a sua tolerância à dor. Porque pensa comigo, você fez um longão no domingo,
de, por exemplo, lá 20 quilômetros. Cara, na segunda-feira você tá com um pouquinho de dor muscular, tá desconfortável. E aí você vai e faz um treino regenerativo naquele dia, para ajudar a remover aquele lactato e para te acostumar a correr sentindo desconforto muscular. Por isso que o treino ele tem uma intensidade leve, tem uma duração curta. É um treino de 5, 6 quilômetros. Para quem está treinando para maratona, isso é pequenininho, é pouco, mas é para você acostumar a correr sentindo aquele desconforto. Porque isso é treinável. A sua mente vai tolerando mais a dor. Quando você chegar no dia da prova, aquela dor não é tão grande. Ah, eu tomei um susto, nossa, está começando a doer. Não está começando a doer, você já está acostumado com essa dor há 3 meses, há 4 meses, porque você vem fazendo treinos regenerativos. Treinos regenerativos sempre depois do longão, sempre depois do longão. Não vai doer tanto. Ou vai doer e você vai estar preparado para a dor. Quer ver um exemplo que não tem nada a ver, mas pensando em dor? Um cara que faz tatuagem, se você é uma pessoa que tem tatuagem, eu não tenho nenhuma no corpo, mas imagino que deva doer. Eu acho que a primeira tatuagem deve doer mais que todas. Aí o cara faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ele já sabe o que vai doer. Não quer dizer que não vai doer as próximas, vai. Mas a mente dele já sabe que dor que é, quanto é, qual a intensidade daquela dor, se dá para suportar, se não dá. Para maratona é mais ou menos assim. A gente sabe o que vai doer, mas como você fez isso regularmente toda semana, quando chegar na hora da prova, que começar a vir aquela dor, aquele desconforto, aquilo fica um pouco menos mentalmente, um pouco menos difícil, um pouco mais tolerável, porque você treinou para isso. Agora, essa pergunta eu recebo: Rodrigo, acabei de fazer uma meia maratona, domingo, corri uma meia maratona, amanhã eu faço um regenerativo? Não! O regenerativo é para você fazer durante o seu processo de treinos. Cara, você acabou a prova, você fechou aquele ciclo. No dia seguinte é folga, é off, vai curtir o momento, vai descansar. Se eu fosse você, eu descansava alguns dias até. Quando eu corro uma maratona, eu dou uma semana para o meu corpo descansar. Porque, cara, são 4 meses treinando certinho. Fazendo treino longo, fazendo longão, fazendo regenerativo, fazendo rodagem, fazendo musculação. Cara, é uma maratona de treinos. Eu costumo dizer que correr uma maratona não é difícil. Difícil é treinar para maratona. Então, quando você completa, no dia seguinte não é treino regenerativo. Você fechou o ciclo. Você vai descansar. É off, tá bom? O treino regenerativo ele só entra durante o processo de treinamento. E, de novo, para meia maratona e maratona. Se você está fazendo 5 ou 10... Não tem, eu fiz uma prova de 5K ontem, hoje eu vou fazer um regenerativo. Pra quê, cara? Regenerativo? Regenerar o quê? Você fez um volume pequeno, seu corpo não sofreu tanto estresse assim. Não precisa fazer um regenerativo, só descansa, ou vai fazer outra modalidade. Eu quero fazer um treino porque eu não quero ficar parado, mas eu quero fazer um treino mais leve porque eu estou cansado de ontem. Tudo bem, mas não é um treino regenerativo, não tem essas características que eu falei. Tudo bem? Eu acho que ficou um pouco mais claro para você se você deve ou não deve fazer um regenerativo, quando fazer e por que fazer. Então, se a dúvida era regenerativo, eu acho que está esclarecido. Então, assim, se você está treinando para meia maratona ou maratona, eu considero de verdade o treino regenerativo o mais importante da semana, tirando o treino de rodagem, o longão, obviamente, que é onde você vai realmente ganhar volume, base para conseguir correr a sua meia maratona ou a sua maratona. Mas não pule, não fure no seu regenerativo. Lá na frente, ele vai fazer muita diferença. É um detalhe a gente pensar, não, hoje eu estou cansado, eu vou descansar. Não vou fazer. Tem gente que acha que pode treinar 3 vezes por semana e correr uma maratona. Eu não sugiro. São 4 treinos na semana, justamente porque um deles é o regenerativo. Ele é importante, ele faz parte da programação de treinos. Ele não está ali à toa. Gente, se não fosse importante, se ele fosse desprezível ou dispensável, eu simplesmente falava assim, cara, não treina. Treina 3 vezes por semana, corre 10 km na quarta, 10 na sexta e um longão domingo e descansa segunda. Eu faria isso também, não seria mais confortável? Mas a gente não tem que buscar o que é confortável quando a gente treina para uma maratona ou para uma meia. A gente tem que buscar o que vai nos dar segurança e performance para conseguir atingir aquela marca. É um desafio pessoal, não é fácil, não é para todo mundo. Quantas pessoas você conhece que já fizeram maratona? Poucas. Quantas pessoas que fizeram
Quantas pessoas você conhece que fizeram meia maratona? Poucas. Tudo bem? Então, a não ser que você só ande com corredores, você fala, não, conheço um monte. Eu, claro, conheço um monte porque eu tenho mais de 1.800 alunos só no programa Bora Correr que vivenciam corrida todo dia. Então eu conheço um monte de pessoas, mas não é no meu ciclo de amizade, de família, aí tem muito menos, ou talvez não tenham pessoas que tenham feito essa distância. Então não despreze cada detalhe da sua preparação. E o treino regenerativo, ele tem uma importância muito grande. Senão eu não estava gravando esse vídeo só para falar do regenerativo. E para que é, para quando é e tudo mais. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, pode curtir, pode se inscrever no canal, pode me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr!